E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Aqui estamos novamente com os estudos de língua portuguesa. Hoje nós vamos utilizar o nosso livro didático. Isso mesmo, nosso livro didático, certo? Vocês estão observando que minha tela lá já está projetada para vocês e no nosso estudo de hoje nós vamos conversar sobre reportagem. Na verdade, nós vamos continuar os nossos estudos sobre reportagem. Eu estou com essa folhinha aqui na minha mão porque eu faço anotação de todo o conteúdo. E não sei se você está lembrado, mas nós estamos estudando em produção textual um gênero textual chamado resumo. Então, nesta minha folhinha aqui, tem o resumo de todas as informações. É claro que eu não vou trabalhar com vocês de uma forma resumida. Não, 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 não. Mas eu faço isso por uma questão de praticidade. Na verdade, se eu estou trabalhando com vocês resumo, por que então que eu não deveria resumir? Na verdade? Vamos então aqui às informações. Hoje nós vamos trabalhar especificamente as páginas 9 a 12 do nosso livro didático. Já trabalhamos as páginas de 1 a 4, 5 a 8 e hoje nós estamos trabalhando de 9 a 12, ok? Mais especificamente, vamos trabalhar algumas características sobre o gênero textual reportagem. Vejamos então o seguinte: nós temos algumas características inerentes que estão ali, que fazem parte do processo de reportagem. Eu sugiro que você, aluno ou aluna, faça esse mesmo esquema no seu caderno, porque vai te auxiliar. Vai auxiliar tanto nas atividades propostas, quanto lá na frente, quando você estiver estudando, naturalmente, a sua listinha de atividade, que é o seu teste, ou a sua avaliação. Nós vamos observar, então, que a reportagem tem algumas características específicas. A primeira característica é que todo texto que seja uma reportagem sempre vai ter a primeira ou a terceira pessoa. Ah, professor, não lembro o que é a primeira pessoa. Primeira pessoa é quando nós temos ali os verbos com a desinência, que é aquele morfema lá no final do verbo, que diz respeito a eu, ou nós, porque é a primeira pessoa do singular ou do plural. Então, eu gosto, eu canto, eu falo, eu pulo, eu jogo, eu treino. Isso é primeira pessoa. Mesmo que eu tire o eu, que fique pulo, canto, jogo. Deixa eu pensar em outro exemplo. Vivo. Isso é primeira pessoa, certo? É uma característica do gênero que nós estamos estudando. Mas aí eu vou dizer um comentário bem particular. Eu, professor Henrique, gosto e aprecio bastante reportagens, não em primeira pessoa, mas em terceira pessoa. E eu vou dizer por quê. Como se trata de um gênero textual de cunho formal, então é muito mais interessante apreciar a formalidade em terceira pessoa. Por quê? Quando nós colocamos em primeira pessoa, nós temos uma situação engraçada. O texto, ele tende a ficar informal. Quer ver? Toda vez que você coloca a primeira pessoa em tudo, você quer pregar a informalidade. Ah, eu vivo com os meus animaizinhos em casa, eu jogo, eu compro brinquedos, ossos de plástico para o meu cachorro. Ó, isso é totalmente natural do ser humano. Parece que a ideia que nós temos é que quando eu falo, eu,
o texto ele fica informal. Por isso, então, é que o nosso material ele apresenta como uma característica do gênero textual reportagem. Mas eu, professor Henrique, aprecio todo o gênero reportagem em terceira pessoa. E aí, terceira pessoa diz respeito ao quê? A ele ou ela, quando o verbo em questão, ele vai enunciar justamente o ele ou ela. Quer ver o exemplo? De madrugada, vírgula. Os presidiários saíram de onde estavam. Um exemplo bobo. Os presidiários é terceira pessoa. Eles é uma terceira pessoa do plural. Eles. Então, o texto, ele já traz esse teor de caráter informativo e, ao mesmo tempo, formal. Certo? Você pode usar as palavras mais simples, mas o texto ele vai continuar formal, certo? É uma característica daquela pessoa que evidencia o discurso. Então, não esqueça que a primeira característica do gênero textual reportagem é justamente o texto em primeira ou terceira pessoa. Toda reportagem tem título. Não há reportagem sem título. Tanto que hoje nós vamos ver um exemplo que tem título em um texto de cunho voltado à reportagem. A linguagem é simples, a linguagem é clara e dinâmica ao mesmo tempo. O discurso é direto e indireto, tá? E aí veja o seguinte, o discurso direto é quando nós temos a fala de alguém. Às vezes, você não tem quando você para assistir ao noticiário ou a um jornal na TV? Então, normalmente o jornalista, quando ele vai, vamos colocar como convidar alguém para ser entrevistado, ele faz a sua pergunta e depois que ele faz a sua pergunta, ele redireciona o microfone, vamos imaginar que é o microfone para o entrevistado. Então, de repente, o jornalista está lá no jornal, né, falando: mas aí acontece que na cidade de São Paulo houve uma enorme tempestade, e esta tempestade contribuiu para o deslizamento de um barranco e algumas casas também caíram nesse barranco. E aí ela chama o fulano. Mas aqui tem o senhor João. Seu João, diga pra gente como que você está se sentindo. Aí ela coloca o microfone e o seu João vai dizer: eu estou me sentindo assim, assado, cozido. Então, este processo, ele pode ser transformado para dentro de um texto também. E aí nós temos a fala do personagem ou do entrevistado, vamos colocar como entrevistado, como um item importante dentro da reportagem. Porque nós temos lá o texto. Segundo João, o seu sentimento é de tristeza ao saber que a sua casa tinha sido desabada. Aí pule uma linha, né? Nós temos uma linha pulando na outra, indique com travessão a fala do seu João. Nós vamos ver de forma mais concreta logo, tá? E o discurso indireto é justamente quando nós não vamos ter essa fala destacada com um travessão. Nós vamos ter também como uma característica a objetividade e a subjetividade, lembrando que a objetividade é o que é claro, conciso, o que está colocado ali. A subjetividade não, está entre linhas o que você precisa saber. A linguagem formal, então nada de seu João deu para o cachorrinho, não, tá? Ou então me dê algumas informações sobre o deslizamento de terra, não, tá? Vamos então perceber que, embora a reportagem tenha linguagem simples, mas a linguagem ela é ao mesmo tempo formal. Você precisa então respeitar o que você estuda de gramática, evidenciar dentro do seu texto e perceber que a oralidade é diferente da escrita. Na oralidade você pode dizer: me dê 2 reais de pães, mas na linguagem formal isso não deve ser evidenciado. Tá? E lembrando que você deve sempre, sempre, sempre evidenciar as margens dentro do seu texto.
e os textos são assinados pelo autor, tá? Eu vou deixar aqui em stand-by os nossos slides e eu vou abrir aqui o nosso livro para que você já tenha ideia mais ou menos do que eu estou querendo dizer para você. Como nós vamos trabalhar as páginas de número 9 a 12, então eu já vou pular aqui essas páginas, tá bom? 9 a 12. Você então vai ler a pergunta de número 18, de número 19, e aqui nós temos a pergunta de número 20. Vamos observar o seguinte, ó, aqui nas aulas passadas, nós tivemos que ler o texto que diz respeito ao Felipe Neto. Na verdade, não ao Felipe Neto, mas ao conteúdo produzido pelo Felipe Neto. Então, muitas perguntas, todas as perguntas, então, elas foram retiradas do texto que tem a ver com o Felipe Neto, tá bom? Então, veja, nós temos aqui o texto, ele é um pouco grande, perfeitamente natural, em virtude do conteúdo dele, tá? Mas mesmo, olha só, mesmo o texto do Felipe Neto tem um título e tem também uma pessoa, é aquele que produz o discurso, tá? Vamos ver, ó. Houve um tempo em que o comediante Felipe Neto conquistava, ó, o Felipe Neto conquistava, terceira pessoa, então. Certo? Veja que o texto ele fica de caráter, ele tem um caráter formal, é uma característica da reportagem. Lembra que eu falei? Nosso material apresenta que a reportagem pode ser primeira ou terceira pessoa, mas em primeira pessoa o texto ele fica informal, tá? E aí em seguida nós temos outras características, outras questões, perdão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas relacionadas ao texto ali que tem o Felipe Neto na capa, na reportagem. Aí nós temos aqui a questão 8, 9, 10, 11, 12, 13, que também tem o Felipe Neto, tá bom? Corresponde ao texto que apresenta ali o Felipe Neto. Todas essas aqui também, certo? Em seguida, nós chegamos aqui na página de número 9. E as perguntas de número 18, 19 e 20 também têm a ver com o texto do Felipe Neto. Aqui, o mais interessante é a pergunta de número 20, que vai dizer o seguinte: você sabe quais são as diferenças entre uma reportagem e uma notícia? Observe o quadro a seguir e compare esses dois gêneros textuais. Vejamos a notícia. A notícia, o texto é mais curto. A reportagem, o texto é mais extenso, que é o que nós estamos estudando. A notícia é centrada no fato, é aquilo, pronto, acabou. A reportagem tem mais detalhes, nós temos uma pesquisa aprofundada, levantamento de dados, nós temos entrevistas, depoimentos e citações. A notícia relata o fato ocorrido na véspera ou no dia da edição, antes ou no dia da edição. A reportagem não, ela não tem ligação com data específica. A notícia vai registrar um fato sem juízo de valor, sem dar opinião própria. A reportagem, sim, tá? A reportagem há uma interpretação dos fatos relatados. E se há essa interpretação, então há, ali querendo ou não, uma interpretação sua sobre aquele assunto. E aí nós temos a pergunta: considerando as características apresentadas, registre nas linhas a seguir porque o texto lido pertence ao gênero textual reportagem, porque é um texto extenso, há levantamento de dados, há detalhamento de dados, há inclusive aprofundamento do tema, não tem uma ligação direta com um dia específico, e há bastante comentário com juízo de valor, uma interpretação de quem escreve, certo? Então, a página de número 9 ela deve ser respondida por você. Assim também como a página de número 10, que nós temos a questão de número 21, 22, 23 e 24. E chegamos aqui no texto sobre epidemia de mentiras. Esse texto é um texto extremamente importante para a nossa aula de hoje, porque as questões que virão a seguir, elas vão ter ligação sobre o texto Epidemia de Mentiras. Eu estou aqui já vendo o conceito, na verdade, de epidemia, eu já tinha procurado, porque eu quero mostrar para vocês de que forma essa epidemia de mentiras está relacionada ao texto, que tem, na verdade, um caráter ali voltado à área de saúde, né? Epidemia, não é pandemia, é epidemia, tá? Vejamos o seguinte, leia a reportagem a seguir
a qual faz referência a outro problema que envolve as redes sociais, as fake news, que podem causar grandes transtornos às pessoas que acreditam nelas. E isso é fato, viu? Isso é muito real. Epidemia de mentiras. Antes disso, vamos entender o que significa epidemia. Já estou aqui com o meu dicionário, tá? Epidemia, aumento fora do comum do número de pessoas contaminadas por uma doença em determinada localidade ou região. Vamos imaginar então que a região amazônica inteira, ou quando eu digo região amazônica, tá? Se refere praticamente ao norte inteiro do país, esteja tendo um surto de malária, que já teve, inclusive. É uma epidemia, porque ali diz respeito a uma região. A pandemia não, ela sai da região, que é o caso da Covid-19. Então, a pandemia, ela então sobressai aquela região. Pode afetar o país inteiro, outros países e por aí vai. Então, o que nós temos aqui como epidemia, que é um termo relacionado à área da medicina, nós vamos perceber uma relação com as fake news, que as fake news, elas são uma epidemia. E aqui nós vamos entender o porquê, tá? Praga na política, as fake news também se tornaram um caso grave de saúde pública. Emagrecimento, câncer e diabetes são os temas preferenciais das enganações. O interessante disso tudo é que, eu não sei se você já chegou a ler algum texto sobre as fake news, mas no Brasil elas ganharam força, infelizmente, em virtude das eleições presidenciais de 2018. Tá? Vamos ver aqui. É um texto da Fernanda Bassetti, Marina Rapa e Daniel Bergamasco. Tá? Olha só, nós temos aqui o título e nós temos a assinatura dos autores. Confere? Confere. Vamos ver aqui então o texto. Eu vou precisar ler, não vai ser o texto inteiro, porque eu preciso realmente detalhar algumas informações que são importantes para a nossa aula de hoje. No que se refere, na verdade, à estrutura de como posso colocar, de uma reportagem. Vamos lá. Ao ser diagnosticado com diabetes em 2013, o comerciante, hoje com 59 anos, ouviu a orientação de tomar comprimidos diariamente, equilibrar a alimentação e fazer exercícios, com nível de glicemia em jejum na alarmante casa dos 600 miligramas por decilitro de sangue, 6 vezes o limite para uma pessoa saudável. Não pôs em prática as recomendações. E olha só, veja, um comerciante em 2013. Mas seguiu à risca uma dica que achou na internet: ingerir um copo de baba de quiabo com água todas as manhãs. Parecia uma gosma com clara de ovo, então eu respirava fundo e bebia numa golada só. Rememorava ele. A fórmula mágica que eliminaria a doença naturalmente não funcionou. No início deste ano, nós vamos ver lá no final em que ano esse texto foi publicado. No início deste ano, a desinformação lhe custou caro. Então veja que aí nós já temos uma informação, já fomos apresentados a uma pessoa especificamente, que é um comerciante, e já temos a informação de que ele preferiu seguir informações que ele encontrou na internet ao seguir uma recomendação médica, por exemplo, em ir procurar um médico para esclarecer, fazer o seu tratamento também sobre diabetes. O que então lhe custou caro? Teve um dedo do pé esquerdo amputado depois que uma pequena ferida, menor que um grão de feijão, não cicatrizou devido à glicemia sem controle. Eu não sei se vocês sabem, bom, vão saber agora, quando uma pessoa diabética ela tem uma ferida menor que seja, nós estamos vendo aqui pelo texto, o comerciante ele tinha uma ferida do tamanho de um grão de feijão. Essa ferida ela demora muito para cicatrizar. Demora muito, realmente. E quando não tem o tratamento adequado, o tratamento certo, a ferida ela pode se tornar maior e maior e maior, e em virtude
dessa situação, há casos de pessoas que amputam partes do corpo. O caso dele foi ter amputado o quê? Ter amputado um dedo, tá? Um dedo do pé esquerdo. Complicado. Grave em qualquer área de conhecimento, a profusão digital de textos e vídeos enganadores pode se tornar letal quando o alvo é saúde. Só a mentira da baba milagrosa teve mais de 485 mil compartilhamentos. Sim, quase meio milhão. É muita gente que compartilha nas redes sociais notícias falsas. Muita gente. Lembre-se, eu sempre falo para os meus alunos, tanto em sala de aula quanto aqui no modo online, você precisa filtrar o que você lê. Você não pode pegar a primeira informação que você ler em qualquer lugar e já achar que aquilo é verdade. Você precisa realmente fazer um trabalho de saber se aquilo é verdade, qual é a fonte, se a fonte é verdadeira, se quem escreveu escreve material que seja autêntico e ao mesmo tempo verdadeiro e por aí vai. O perigo da desinformação custa caro. Você está vendo aqui pelo comerciante, pela história do comerciante, tá? As fake news transformaram-se em uma grave questão de saúde pública. Por redes sociais, sites de busca e aplicativos de mensagens espalham-se milhares de receitas infalíveis, alimentos superpoderosos, estudos inexistentes ou distorcidos e outras enganações. O Ministério da Saúde, que monitora notícias falsas desde o surto da gripe H1N1 em 2009, montou no ano passado uma equipe com a função exclusiva de escarafunchar ao longo do dia tudo o que é publicado sobre enfermidades na web. Em 2017, o time identificou 2.200 invenções. No primeiro semestre deste ano, cerca de metade disso já caiu no pente fino. Vamos ver, o texto é de 2018. Olha, 2018, o mesmo ano das eleições em que as fake news se tornaram, então, algo praticamente assim incontrolável. E aí nós temos mais informações aqui. O mais perverso, as doenças graves que assolam e matam milhões de brasileiros, são justamente as mais usadas para fisgar leitores desavisados. Um levantamento inédito feito por Veja recolheu 3.000 notícias sobre saúde em 6 páginas do Facebook que se notabilizaram por difundir falsidades na área da medicina. E aí nós temos aqui, você vai terminar de ler o texto, porque eu já quero trazer o que é mais importante aqui. Quem sai das redes sociais e se aventura pelo Google, o maior site de busca da internet, encontra o mesmo ambiente infectado por mentiras. Veja, fez uma procura com os termos cura dos diabetes. Para evitar que o algoritmo do Google levasse em conta o histórico de navegação da reportagem de Veja, a pesquisa foi feita através de uma janela anônima. Resultado imediato: 2 vídeos perigosos. O primeiro, com mais de 3 milhões de visualizações, aplica um truque explícito. Para ganhar credibilidade, abre com um depoimento do respeitado médico Drauzio Varella, mas em seguida apresenta informações sobre a cura definitiva através de uma dieta que envolve o consumo de óleo de coco. Uma completa invenção. O segundo vídeo vende a cura em poucos dias ao misturar uma insólita lista de ingredientes como pimenta, dedo de moça, ovos crus e sal de Himalaia. Então, até aqui nós vamos fazer a nossa leitura. O que eu quero que você perceba é que a internet ela é recheada de informações falsas. E se você não sabe filtrar o que você lê, você acaba caindo também nessas informações entre aspas, que levam você a um outro processo, que pode ser prejudicial, que é o processo da desinformação, no caso. E aí, depois que você lê o seu material, você vai responder a estas questões aqui. A questão de número 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Ou seja, questões até a página de número 12. Observe que aqui, na questão de número 28, nós temos o significado de epidemia.
tá? Lembra que eu trabalhei sobre esse termo antes da leitura do texto? Aqui o nosso material ele traz o seguinte: doença que ataca grande número de pessoas ao mesmo tempo. Mas esse conceito ele ainda está muito limitado, porque faltou o material dizer o seguinte: da mesma região, para você não confundir epidemia com pandemia, porque é arriscado você fazer esse tipo de confusão. Agora, quando nós falamos em epidemia, aqui, vejamos aqui no início do título do texto, epidemia de mentiras. Significa, então, que nós temos uma região, que no caso, vamos colocar aqui como Brasil, a região brasileira, a nação inteira, ela está cheia de mentiras, de fake news. Tanto nas redes sociais, se você abre uma página do Google, ou se você, inclusive, está, vou colocar aqui de boa, no WhatsApp, você chega uma notícia para você e você acredita que aquilo é verdade, você clica no link e automaticamente o link, redireciona você para uma outra página que talvez também não tenha uma notícia verdadeira. Então veja que o nosso Brasil, nossa nação, ela está praticamente o tempo todo ali, parece que as pessoas não filtram o que leem e compartilham e bombardeiam as redes sociais de mentiras, tá? Que são as fake news. Com isso, então, chegamos até a página de número 12. Algumas perguntas, elas são de caráter interpretativo realmente, tá? Você deve levar em consideração o que você entendeu do material e aí você vai responder aqui. É claro que, em virtude do nosso tempo, eu não vou conseguir responder, na verdade, não é responder, mas comentar todas as questões. Para isso, então, você tem este momento que segue logo após a videoaula, que é para que você pegue aquela quantidade de questões, responda de forma bem tranquila e, se houver dúvida, você pode me perguntar. Volto a dizer que muitas perguntas elas são de caráter interpretativo. Você pode responder com suas próprias palavras, mas lembrando que a ideia ela tem que ser a mesma, certo? Voltando então àquele nosso material dos slides sobre as características de uma reportagem, você então observou que o texto sobre a epidemia de mentiras trouxe algumas características também. Texto ali em terceira pessoa, tá? Houve uma presença de título, epidemia de mentira. A linguagem ela foi simples. Nós tínhamos ali alguns termos que, naturalmente, talvez fossem mais difíceis de serem entendidas. Nesse caso especificamente, você pode recorrer a um dicionário e procurar o significado. Mas, ao mesmo tempo que nós temos uma linguagem simples, nós temos uma linguagem dinâmica. O discurso ali, ele foi praticamente indireto o texto inteiro, porque nós não temos ali diálogo. Ou se temos, eu não estou conseguindo agora lembrar especificamente em que momento houve. Mas aí depois, nada que uma retomada ao texto me faça perceber onde que há o discurso direto. Mas ali o que está ali predominante é o discurso indireto, tá? A reportagem sobre a epidemia de mentiras foi um texto objetivo e, ao mesmo tempo, subjetivo. Trouxe um aprofundamento do tema e não foi tão curto, tá? Ele levou, inclusive, praticamente uma página inteira sobre o tema que estava sendo tratado. Nós tivemos uma linguagem formal, respeitando, inclusive, as características da gramática, e nós tivemos ali, inclusive, em alguns momentos, um rebuscamento de alguns termos, embora o texto estivesse com predominantemente uma linguagem simples, tá? Mas a linguagem formal, ela foi importante, porque, como se trata de uma reportagem, então não tem ali marca de expressões da oralidade. Nós temos marcas da expressão de escrita mesmo, escrita formal. E o texto ele foi assinado pelo autor. Ali nós temos, se eu não estou enganado, 3 autores, tá bom? Então veja que todas essas características estiveram presentes na reportagem que nós lemos há pouco. Aí, em seguida, nós vamos observar aqui, inclusive lá no nosso livro didático, nós conseguimos perceber as características de notícia e reportagem.
É claro que eu já comentei ao decorrer da nossa aula, e para não ficar algo redundante, eu vou retomar sobre isso na nossa próxima aula, tá bom? Para hoje, então, deixarei as questões, aliás, as páginas de 9 a 12, questões de 18 a 31, para que você responda de forma bem tranquila, sem precisar correr contra o tempo. Perfeito? Perfeito. Então, nossa aula ela vai ser concluída por aqui. Espero que eu tenha te ajudado durante o detalhamento da abordagem do nosso material. Encontrarei vocês então na nossa próxima aula. Bons estudos e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.